Deus abençoe a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. É um privilégio que Deus nos concede estarmos de pé pela graça de Deus mais este dia. Cremos que é o Senhor nosso Deus que nos sustenta cada dia em sua santa presença. Porque as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Para com aqueles que temem ao Senhor, as misericórdias do Senhor não terá fim. São de geração a geração, diz a palavra de Deus. Caim e sua descendência. A semente da serpente. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8. As Sagradas Escrituras nos fala de ovelhas e cabritos. A palavra de Deus nos mostra as duas descendências, no natural e também no espiritual. A palavra de Deus nos fala também de árvores boas e árvores más. A palavra de Deus nos mostra também que há trigo e joio. As Sagradas Escrituras nos mostram com toda a precisão que há ovelhas e há cabritos. Mateus capítulo 25, versículo 32 e 33. Árvores boas e árvores más. Está falando de pessoas. É o natural tipificando o espiritual. São Mateus capítulo 7, do versículo 17 ao 20. Nos mostra esta verdade. Nos mostra que também no campo há trigo e joio. Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30. Nos mostra também vasos de honra e vasos de desonra. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 ao 20. Filhos de Deus e filhos do diabo. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Tudo isto, meus irmãos e irmãs em Cristo, estão registrados nas Escrituras, na palavra de Deus. Eu creio que aqueles que estudam a palavra de Deus a cada dia, com revelação de Deus, estão em plena consciência destas coisas. Os filhos de Deus são gerados por Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não foram gerados nem da vontade do varão, mas de Deus. A palavra de Deus diz isto em São João, capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus nos mostra com toda clareza estas verdades. Eu creio que cada um de nós que temos a revelação da palavra de Deus, estamos familiarizados com esta Escritura. Os filhos de Deus são gerados por Deus. A palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo diz, através do Evangelho de São Mateus, que é o Evangelho de Cristo, que
nos mostra também em São João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Começando pelo versículo 11, diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus Cristo veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Se referindo ali aos judeus, a maioria deles não receberam o Senhor Jesus Cristo, com exceção de alguns apóstolos, alguns irmãos ali de Israel, na primeira vinda de Cristo. Muito pouquíssimos o receberam o Senhor Jesus Cristo e aceitaram a sua mensagem. A palavra de Deus diz que todos aqueles que são de Deus são gerados pela palavra de Deus. Mas todo quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. Louvado seja Deus. Sendo de novo gerado, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 São Pedro, capítulo 1, versículo 23. Estes gerados de Deus é o novo nascimento. Você, cada um de nós, tem que ser gerado de novo. Tem que ser transformado, ser uma nova criatura. O Senhor Jesus Cristo disse claramente: na verdade, eu vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Está em São João capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus nos mostra isto para a nossa advertência, nosso ensinamento. Foi a primeira doutrina que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Uma das mais importantes doutrinas que fala sobre o novo nascimento, sem a qual ninguém entrará no reino de Deus, ninguém verá o reino de Deus, ninguém entenderá o reino de Deus. Você pode ver que a expressão não pode ver o reino de Deus, isto significa você não pode compreender, não pode entender o reino de Deus se você não foi gerado de Deus. É necessário o novo nascimento. De modo que os filhos de Deus nascem de Deus porque são gerados por eles. Eles têm tido sua origem em Deus desde o princípio e têm sido manifestado na era em que Ele os tem querido, determinado manifestar. Isto se pode ilustrar com a vida natural. Nós estivemos nos lombos de nossos pais muitos antes que fôssemos feito manifesto deste mundo. Nós já estávamos nos lombos de nossos pais antes mesmo de nós nascer. Então, um homem com a capacidade para gerar tem seus filhos em seus lombos, até que pelos laços santos do matrimônio se fazem manifesto. Assim também os filhos de Deus estavam em Deus desde o princípio, e ao seu tempo Ele o gerou por sua palavra. A palavra de Deus é a semente incorruptível que gera os filhos que nascem em seu reino. Assim como nascemos no natural, também nascemos no espiritual.
E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 49. Assim como aparecemos com a imagem de nossos pais natural, também mostraremos a imagem de nosso Pai espiritual, nosso Pai celestial. Nós teremos, meus irmãos, as mesmas características do nosso Pai celestial quando nós nascemos da palavra de Deus e somos gerados pelo Espírito Santo. Encerramos com um mistério, esta dupla natureza, a humana e a espiritual. Meus irmãos, é a verdade de Deus que nós necessitamos estar mais e mais familiarizados. E mais do que isso, termos uma vida que condiz com a palavra de Deus. Deus quer que nós estejamos em Cristo Jesus pelo poder do novo nascimento. Louvado seja Deus. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não nasceram da carne nem do sangue. Aqueles que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus nos mostra também que Adão não teve pai terreno, pois Deus o gerou por sua palavra. Adão foi gerado pela palavra de Deus, o fez a sua imagem e semelhança, logo o fez participante de carne e sangue, pois o criou um corpo do pó da terra. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Todo o império da morte, do diabo, foi desfeito pelo poder do Calvário. Toda a obra do diabo foi desfeita pela manifestação do Filho de Deus, quando o Senhor Jesus Cristo veio em carne, morreu na cruz e ressuscitou. Toda a obra do diabo, todo o pecado foi desfeito. E os filhos e filhas de Deus estão agora seguros, firmados na presença de Deus, porque estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.